Meu nome é Roberto Ferreira, tenho 47 anos e trabalho como coveiro no cemitério municipal de São Vicente há 18 anos. Eu sei que muita gente tem medo de cemitério, acha um lugar assustador, mas para mim sempre foi só meu trabalho, sabe? Um trabalho como qualquer outro. Nesse tempo todo trabalhando aqui, eu já vi muita coisa. Já participei de centenas de enterros, já conheci milhares de histórias tristes de famílias que perderam alguém. Mas tem uma história em especial que eu nunca vou esquecer, e é sobre ela que eu vim aqui falar hoje. Tudo começou quando eu entrei para trabalhar aqui, em 2006. Eu tinha 29 anos na época, era novo ainda, cheio de energia. No meu primeiro dia, o seu Joaquim, que já trabalhava aqui há uns 40 anos, me levou para conhecer o cemitério todo. A gente foi andando setor por setor e ele ia me explicando como funcionava cada coisa. Quando chegamos no setor C, que é uma das áreas mais antigas do cemitério, ele me mostrou os túmulos de lá. A maioria era bem velhinha, da década de 60 e 70. Tinha muito túmulo sem família, abandonado, cheio de mato. Meu trabalho ia ser cuidar dessas áreas também. Eu parei na frente daquele túmulo e fiquei olhando. Uma criança de 7 anos, morta em 1970. Já fazia mais de 35 anos na época. Não tinha foto, não tinha enfeite, não tinha nada, só a lápide simples e a grama ao redor. Seu Joaquim, esse túmulo aqui, tem família que visita? Eu perguntei. Ele olhou para o túmulo e balançou a cabeça. Não, faz muitos anos que não vejo ninguém por aqui. A família deve ter morrido ou mudado de cidade. Acontece muito com túmulo antigo. Eu ia fazer outra pergunta, mas ele me interrompeu. Roberto, vamos seguir. Tem muito para ver ainda. E a gente continuou a visita. Mas eu notei uma coisa estranha. Quando a gente estava passando por aquela área, eu senti um frio diferente. Era fevereiro, pleno verão, estava fazendo uns 35 graus fácil. Mas perto daquele túmulo, o ar era mais gelado. Pensei que fosse impressão minha. Nas primeiras semanas de trabalho, eu fui me acostumando com a rotina. Mas toda vez que eu passava pelo setor C, meus olhos iam direto naquele túmulo da menina. Não sei explicar direito o porquê. Era como se ele chamasse minha atenção. E eu comecei a reparar em algumas coisas estranhas. Primeira coisa, aquele túmulo nunca tinha muito mato. Olha, cemitério é um lugar que, se você não cuida, o mato toma conta em uma semana. Mas aquele ali, mesmo quando eu demorava para fazer a limpeza, estava sempre mais limpo que os outros ao redor. Era estranho. Segunda coisa, às vezes apareciam flores murchas em cima da lápide, mas eu nunca via quem deixava. Eu trabalho ali o dia todo, vejo todo mundo que entra e sai, mas nunca peguei ninguém visitando aquele túmulo. As flores simplesmente apareciam. E terceira coisa, a mais estranha, a grama ao redor crescia diferente. Era mais amarelada, mais fraca, como se a terra ali fosse ruim. Mas não fazia sentido, porque o resto do setor tinha grama bonita e verde. Um dia, depois de uns 3 meses trabalhando, eu comentei com o seu Joaquim. Seu Joaquim, aquele túmulo da menina no setor C é estranho, né? A grama ali não cresce direito. Ele me olhou sério e falou: Roberto, meu conselho para você é o seguinte: faz teu trabalho lá, mas não fica muito tempo. Não mexe muito nas coisas, só faz o básico e sai. Por quê, seu Joaquim? Tem algum problema? Ele ficou quieto por um tempo, como se estivesse pensando se devia falar ou não. Depois disse: aquele túmulo lá, a gente evita. Coisas acontecem por lá. Que tipo de coisas? Coisas que você não acredita até ver, rapaz. E ele saiu andando, não quis falar mais nada. Eu fiquei intrigado, mas também achei meio bobagem. Eu sempre fui uma pessoa mais cética, sabe? Não acredito fácil nessas histórias. Para mim, cemitério é só um lugar onde enterram os mortos. E pronto. Os mortos tão mortos não vão sair de lá. Era final de tarde. Devia ser umas 5:30, 6 horas.
O sol estava começando a se pôr. Eu estava recolhendo minhas ferramentas no setor C para ir embora. Estava sozinho naquela área, todo mundo já tinha ido para os outros setores. De repente eu ouvi um barulho. Era um choro baixo, de criança. Eu parei o que estava fazendo na hora. Fiquei só escutando. Meu primeiro pensamento foi: deve ter alguma criança perdida aqui no cemitério. Às vezes vem família com criança e a criança se distrai e se perde. Acontece, eu larguei as ferramentas e fui procurar. Andei pelo setor todo, chamando: oi, tem alguém aí? Criança, onde você tá? Nada. Ninguém respondia e o choro tinha parado. Eu fui até o portão do setor, olhei para os lados, procurei entre os túmulos. Não tinha ninguém. Nenhuma criança, nenhum adulto, nada. Olhei ao redor e percebi onde eu estava. Bem em frente ao túmulo da menina. Senti um arrepio subir pela espinha. Peguei minhas coisas rápido e saí dali. Não corri, mas andei bem depressa. Meu coração estava acelerado. Nos dias seguintes, eu evitei ficar no setor C sozinho no final da tarde. Sempre arrumava um jeito de terminar meu serviço lá mais cedo ou levava alguém comigo. Não falei para ninguém o que tinha acontecido, porque ia achar que eu estava maluco. Mas o que eu não sabia naquela época era que eu não era o único ouvindo coisas. E que aquilo era só o começo. As coisas iam ficar muito, muito mais estranhas. E tudo girava em volta daquele túmulo de 1970. Daquela menina de 7 anos que eu não sabia nada sobre ela. Depois daquele dia que eu ouvi o choro, eu fiquei meio assim, sabe? Com aquilo na cabeça. Mas a vida continua. O trabalho continua, e eu tentei não pensar muito no assunto. Afinal, tinha sido só uma vez, podia ter sido qualquer coisa. Umas 2 semanas depois, eu estava tomando café no intervalo com o Marcos. O Marcos é outro coveiro. A gente estava conversando quando ele mudou de assunto do nada. Ô Roberto, posso te perguntar uma coisa? Pode, fala. Ele ficou meio sem graça. Você já ouviu coisa estranha no setor C? Meu coração deu uma acelerada. Que tipo de coisa? Sei lá, cara, tipo choro de criança. Eu juro que toda vez que eu trabalho lá de tardezinha, eu ouço um choro baixinho. Mas quando vou olhar, não tem ninguém. Não era só eu, então. Faz tempo que você ouve isso? Uns 2 meses, mais ou menos. No começo achei que estava imaginando, mas agora, cara, é quase todo dia. E não é só eu, não. Foi aí que eu resolvi contar para ele o que tinha acontecido comigo. Quando terminei, ele estava com uma cara aliviada. Ainda bem que não sou só eu. Pensei que estava ficando doido. No mesmo dia, a gente foi falar com o Carlos, o jardineiro. Ele confirmou na hora. Eu vejo sim, várias vezes. Um vulto pequenininho, tipo criança, andando entre os túmulos, sempre com roupa clara, tipo um vestido branco ou coisa assim. Você já tentou chegar perto? Perguntei. Já, mas quando eu vou olhar melhor, não tem mais nada. Desaparece. A gente ficou ali conversando e descobriu que não eram só nós 3. A Dona Maria e a Dona Neuza, que trabalham na limpeza, também tinham histórias para contar. A Dona Maria foi bem direta. Aquele setor C eu não limpo depois das 5 da tarde. Podem me mandar embora se quiserem, mas eu não vou. Tem uma presença ali que não é normal. A senhora sente o quê, Dona Maria? Eu perguntei. Peso no peito, frio na espinha, vontade de sair correndo. Não era mais coisa da minha cabeça. Era todo mundo vendo e ouvindo. Alguma coisa estava acontecendo naquele lugar. Aí começaram os relatos dos visitantes. A administração começou a receber reclamações. Uma senhora foi lá brigar com a diretora. Tem uma criança perdida no cemitério de vocês. Eu ouvi ela chorando, chamando pela mãe. Vocês não vão fazer nada? Outra pessoa reclamou que sentiu uma mão gelada na perna. Um senhor de uns 60 anos, bem lúcido, nada de maluco. Ele estava visitando o túmulo da esposa quando sentiu. Era uma mão pequena, gelada, apertando minha perna. Olhei para baixo na hora, não tinha nada. Mas eu senti, foi real. E teve gente passando mal.
Isso foi o que mais chamou a atenção da diretoria. Visitante desmaiando, passando mal, tendo tontura, sempre na mesma área, sempre perto daquele túmulo. Uma moça nova teve que ser socorrida. Ela foi visitar o túmulo da avó, que ficava perto do túmulo da menina. De repente, ela começou a passar mal, ficou pálida, suando frio, com náusea. Sentaram ela num banco, chamaram ambulância. Foi nessa época que as minhas próprias experiências ficaram mais fortes. Teve um dia que eu deixei minhas ferramentas organizadas do lado do túmulo da menina. Era meio-dia, sol quente, tudo normal. Eu fui até o depósito buscar o carrinho para levar as coisas. Demorei no máximo 5 minutos. Quando voltei, as ferramentas estavam todas espalhadas pelo chão. A pá, o rastelo, a enxada, tudo jogado em volta. Como se alguém tivesse chutado tudo de propósito. Olhei em volta. Não tinha ninguém por perto. Ninguém mesmo. E aquilo me deixou com raiva, sabe? Quem foi o engraçadinho que mexeu nas minhas coisas? Eu falei alto. Silêncio. Só o vento nas árvores. Mas o pior, o que mais me assustou, aconteceu numa tarde. Era um dia de semana. Já estava anoitecendo. Devia ser umas 6h15. Eu estava atrasado. Tinha ficado terminando um serviço. Estava sozinho no cemitério. Todo mundo já tinha ido embora. Só faltava eu fechar o portão do setor C e ir embora também. Quando eu estava fechando o cadeado do portão, ouvi uma voz atrás de mim. Era voz de criança. Voz infantil, baixinha, bem pertinho de mim. Eu congelei. Não consegui me mexer por uns segundos. Respirei fundo e virei devagar. Quando virei, eu vi. Por uma fração de segundo, eu vi. Uma figura pequena, de costas para mim, parada ali a uns 5 metros. Vestido branco, cabelo escuro e comprido. Uma menina. Dei mais um passo. Pisquei. Quando abri os olhos, não tinha mais nada. A figura tinha sumido. Simplesmente desaparecido. Olhei para todos os lados. Não tinha como ela ter corrido ou se escondido tão rápido. Era impossível. Mas ela não estava mais lá. Minhas pernas estavam bambas. Peguei minhas coisas e saí dali andando rápido. Naquela noite eu mal consegui dormir. Depois daquele dia eu comecei a ficar com medo de verdade. Mas não era só comigo. Todo mundo estava assim. Os funcionários estavam pedindo para trabalhar em outros setores. As pessoas que visitavam começaram a evitar aquela área. A diretoria estava preocupada, sem saber o que fazer. A gente tentou pesquisar sobre a menina do túmulo. Fui atrás de documentos antigos, certidão de óbito, qualquer coisa. Mas não achei quase nada. Só o nome, a idade, o ano. Nenhuma informação sobre a família, sobre como ela morreu, nada. Era como se aquela criança tivesse sido enterrada e esquecida. E agora, mais de 30 anos depois, alguma coisa estava acontecendo ali. Alguma coisa que a gente não entendia. A situação estava insustentável. Não dava mais para ignorar. Todo dia era alguém vendo algo, ouvindo algo, sentindo algo. Foi quando ela apareceu. Do nada, numa manhã de sábado. Uma senhora de uns 65 anos, cabelo branco, que ninguém ali conhecia. Ela chegou no portão e pediu para falar comigo. Aquela senhora era a Dona Teresa. A senhora que estava lá era uma mulher de uns 65 anos, baixinha, cabelo branco preso num coque. Roupa simples, saia azul marinho e blusa branca. Mas o que me chamou a atenção foram os olhos dela. Eram olhos calmos, mas muito atentos, como se ela enxergasse mais do que a gente. Bom dia. A senhora queria falar comigo? Ela me olhou e sorriu levemente. Eu preciso falar com você sobre uma criança que está enterrada aqui. Ela continuou. Meu nome é Teresa. As pessoas me chamam de Dona Teresa. Eu sou sensitiva. Tenho esse dom desde criança, de sentir e ver coisas que outras pessoas não veem. Sonhei. 3 noites. Sempre o mesmo sonho. Uma menina pequena, de vestido branco, chorando muito. Ela me mostrou este cemitério, me mostrou um túmulo e me mostrou você cuidando do lugar. Ela está pedindo ajuda, ela não consegue descansar. Ela falou isso de um jeito tão natural, tão simples, que não parecia loucura.
Senti um arrepio. A senhora pode me descrever a menina do sonho? Criança pequena, uns 7 anos, cabelo escuro, comprido, vestido branco, e ela está sempre chorando, procurando alguma coisa. Ela perdeu algo muito importante. Era exatamente o que a gente vinha vendo. Dona Teresa, por favor, entre. Eu preciso levar a senhora até um lugar. Levei ela até o setor C. Não falei qual era o túmulo. Queria ver se ela realmente sabia. Quando a gente estava chegando perto, ela parou sozinha. Olhou em volta e apontou. É aquele ali. Era o túmulo de Maria Clara. A gente se aproximou. Dona Teresa ficou parada na frente da lápide, lendo a inscrição. Fechou os olhos. Ficou ali, quieta, por uns 2 ou 3 minutos. Eu esperei sem entender direito o que estava acontecendo. De repente, vi lágrimas escorrendo do rosto dela. Ela abriu os olhos e me olhou. Coitadinha, que medo ela sentiu, que escuridão, que dor. Dona Teresa, a senhora consegue sentir o que aconteceu com ela? Não é só sentir. Ela está me mostrando. Ela está me contando. Dona Teresa respirou fundo. Roberto, eu vou te contar a história dessa criança. A gente sentou num banco perto dali e Dona Teresa começou a contar. Maria Clara tinha 7 anos quando morreu em 1970. Ela era uma menina alegre, gostava de brincar, de correr, era cheia de vida, sabe? E tinha uma coisa que ela amava mais do que tudo: laços de fita no cabelo. Laços? Eu perguntei. Isso. Ela tinha laços de todas as cores. Rosa, azul, amarelo, branco. Adorava usar laço no cabelo. A mãe dela fazia questão. Sempre arrumava o cabelo da menina com um laço bonito antes de sair de casa. Era a marca dela. Dona Teresa fez uma pausa, limpou as lágrimas. O favorito dela era um laço vermelho de veludo. A avó tinha dado de presente no aniversário dela. Ela usava toda hora. O que aconteceu com ela, Dona Teresa? Foi num dia de verão. Ela estava brincando sozinha no quintal da casa. A mãe estava dentro fazendo almoço. De repente, um cachorro grande, de rua, pulou o muro. Era um cachorro agressivo, perigoso. Eu fiquei só ouvindo, com um aperto no peito. A menina se assustou, tentou correr. O cachorro foi atrás dela latindo, mostrando os dentes. Ela correu para os fundos da casa desesperada. Tinha um poço velho lá, abandonado, coberto com umas tábuas velhas de madeira. Dona Teresa respirou fundo antes de continuar. Ela tropeçou, caiu em cima das tábuas. As tábuas eram velhas, podres, quebraram. E ela caiu direto dentro do poço. Meu Deus! Foi tudo que consegui falar. O poço tinha quase 8 metros de profundidade. Estava escuro, gelado, tinha água suja no fundo. Ela caiu, bateu, se machucou, gritou, chorou, pediu socorro. Mas estava lá no fundo. Ninguém ouvia direito. A família demorou para achar ela. Horas. A mãe procurou pela casa toda, pelo quintal, chamou os vizinhos. Até que alguém ouviu um gemido vindo do poço. Quando conseguiram tirar ela de lá, já estava muito mal. Ferimentos internos, hipotermia, em estado de choque. Dona Teresa limpou mais lágrimas. Levaram para o hospital correndo. Ela ficou 2 dias. Os médicos tentaram de tudo, mas os ferimentos eram graves demais. Ela estava delirando de febre, de dor. E o laço vermelho tinha ficado no fundo do poço. E nos últimos momentos dela no hospital, sabe o que ela pedia? Eu balancei a cabeça com um nó na garganta. O laço vermelho. Ela ficava repetindo: mãe, cadê meu laço? Eu perdi meu laço no buraco escuro. Tá frio. Eu quero meu laço. Essas foram as últimas palavras dela antes de morrer. Ela morreu procurando aquele laço. Fiquei sem palavras. Era uma história terrível, triste demais. Ela morreu em pânico, no medo, e a última coisa que ela queria era o laço que ela perdeu. A mente dela ficou presa nisso. Ela não entende que morreu. Ela ainda está procurando o laço dela. Por isso os fenômenos... Ela está procurando? Dona Teresa se levantou. Eu vim aqui porque ela me pediu nos sonhos. Eu posso ajudar ela, posso trazer paz, mas vou precisar de algumas coisas. O que a senhora precisa?
7 velas brancas, água benta, 1/3 e um laço de fita. Qualquer cor serve, mas tem que ser novo. Eu e os outros funcionários corremos para conseguir tudo. Compramos as velas numa loja perto. Pegamos água benta na igreja. A dona Neuza tinha um laço de fita rosa na bolsa. Ela doou. Dona Teresa tinha 1/3. Quando voltamos, Dona Teresa pediu para ficarmos como testemunhas. Ela colocou as 7 velas em círculo ao redor do túmulo. Acendeu uma por uma, rezando baixinho. O ar mudou. Ficou mais pesado, mas não assustador. Era como se algo tivesse prestando atenção. Dona Teresa jogou água benta na lápide, fez o sinal da cruz. Começou a rezar alto. Depois ela começou a falar como se conversasse com alguém. Maria Clara, você está me ouvindo? Eu sei que você está assustada. Eu sei que está procurando algo. Sua mãe não esqueceu de você, mas você precisa descansar agora, criança. De repente, 3 velas apagaram ao mesmo tempo. Eu e os outros demos um passo para trás, assustados. Mas Dona Teresa continuou calma. Você perdeu seu laço no poço, eu sei. Estava escuro, estava com frio, eu sei. Mas o medo já passou. Você está segura agora. Dona Teresa pegou o laço rosa, rezou sobre ele e amarrou na cruz do túmulo. Olha, Maria Clara, um laço novo para você. Você nunca mais vai perder, eu prometo. O ar ficou mais leve. As velas que tinham apagado acenderam sozinhas. Dona Teresa sorriu. Ela aceitou. Depois de quase 2 horas, ela nos reuniu. Eu acalmei ela, mas vocês precisam fazer uma coisa muito importante. A partir de hoje, sempre tem que ter um laço neste túmulo, qualquer cor, mas nunca pode faltar. Se faltar, ela vai ficar aflita de novo. Enquanto tiver laço, ela fica em paz. Ela pendurou o terço na cruz e foi embora. Nunca mais a vi. Naquela noite, fiquei até tarde de propósito. Passei pelo túmulo às 6, às 7 da noite. Nada. Nenhum choro, nenhum vulto. Só o laço rosa balançando no vento. E uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido naquele lugar antes. Depois daquele dia com a Dona Teresa, a gente manteve a promessa. No começo, éramos nós, os funcionários, que trocávamos quando o laço ficava velho ou desbotado pelo sol e pela chuva. A gente usava laços de todas as cores, vermelho, azul, rosa, amarelo, branco. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada de estranho voltou a acontecer. Não teve mais choro, não teve mais vulto, não teve mais aquela sensação de frio e de peso no peito. O setor C voltou a ser um lugar normal, tranquilo. Era como se a menina tivesse finalmente encontrado o que procurava e agora estava em paz. Com o tempo, os visitantes do cemitério começaram a reparar no túmulo com os laços coloridos. Muita gente parava na frente, curiosa, e perguntava: por que tem laços nesse túmulo? Quem é essa menina? No começo, a gente só falava que era uma tradição, que a menina gostava de laços. Mas aí algumas pessoas insistiam, queriam saber a história completa. Então a gente contava, resumido, o que tinha acontecido. A tragédia da menina, o acidente no poço, como ela não descansava, a visita da sensitiva e o pedido dos laços. A notícia começou a se espalhar pela cidade de São Vicente. Conhecidos contavam para conhecidos, vizinhos comentavam com vizinhos. Até saiu uma reportagem com o título O Túmulo da Menina do Laço, a história emocionante do cemitério municipal. Depois daquela matéria, tudo mudou. O túmulo virou um ponto de visitação. Gente que nem tinha parente enterrado aqui começou a vir só para conhecer o túmulo da Maria Clara. E muitos traziam laços. Teve um dia, há uns 5 anos atrás, que me marcou muito. Era uma tarde de terça-feira, eu estava fazendo a manutenção de rotina no setor C. Vi uma senhora bem idosa chegando devagar, apoiada numa bengala. Ela devia ter uns 80 e poucos anos, cabelo completamente branco, bem magrinha. Ela parou na frente do túmulo da Maria Clara e ficou ali, olhando para os laços. Começou a chorar baixinho. Me aproximei com cuidado. A senhora está bem? Posso ajudar em algo?
Ela me olhou com os olhos cheios de lágrima. Esse túmulo é da minha filha. Meu coração apertou. Era a mãe da Maria Clara. A senhora é a mãe dela? Sou. Vim de Praia Grande, onde moro agora. Faz anos que não consigo vir aqui por causa da idade, das pernas, mas hoje consegui. Minha neta me trouxe. Ela olhou para os laços coloridos, para as flores que as pessoas tinham deixado. Olha quanta gente lembra da minha filha. Ela não foi esquecida. Mesmo quem nunca conheceu ela, traz um laço, faz uma oração. Sua filha é muito lembrada aqui. A senhora pode ter certeza disso. Ela pegou na minha mão. Obrigada. Obrigada por cuidarem dela. Obrigada por manterem os laços. Ela amava tanto seus lacinhos. E chorou mais um pouco. Mas era um choro de alívio, sabe? De gratidão. Aquele momento me ensinou muito. Me fez entender que o que a gente faz aqui não é só um trabalho. É cuidar das memórias, das histórias, das pessoas que se foram. Uma história de medo que virou história de respeito. Uma história que me ensinou que nem tudo nessa vida